Um dia que eu li um cara, Napoleão Hill, ele estava com o último dinheiro dele, ele foi fugir e falou, quer saber, mano, vou gastar tudo numa diária de hotel top. Gastou tudo. E aí morreu? Sabe qual é o problema? Várias pessoas morrem por causa de 10 mil, 1.000 ou 100 reais. É o último dinheiro dele. Vou dar um bom conselho para você. Você é gente? Sou. Pega o último que você tem e põe para arregaçar, só para você se fuder. Aí na hora que você terminar, você fala, e agora? É agora que você vai ter que fazer. Ou seja, aquilo não ia mudar nada na sua vida. Aquilo está travando a sua vida. Tem gente que não concorda, é verdade, né? Ah, não concordo. Aquele dinheirinho, aquele negocinho, aquilo é um demônio que está te prendendo. Imagina você começar tudo de novo. Alguém fala, não vou ter filho, é muito difícil financeiramente. Sério? Por acaso você não sabe que Deus libera prosperidade para você? Por acaso você não sabe que você vai ter que acordar para dar comida para mais um?